meninos. Tudo bem? Oi. Aqui vem a câmera de vocês. Vocês querem saber a porcentagem da sondagem? Vou fazer a chamada no final da aula hoje, tá? Aí todos ficam frequentes, né? E ninguém sai antes da hora também. Então, vamos lá. Vou falar a porcentagem só da semana retrasada e da semana passada, do dia 5 e do dia 12, tá bom? Então, foram 5 questões, né? 2 questionários, cada um com 5 questões. Então, vamos ver aqui. A Alice, ela ficou com 80% na segunda atividade de sondagem. A terceira atividade, 40%. Tá, Alice? Então, a atividade de sondagem do dia 5, você ficou com 80%, e do dia 12, que foi sexta passada, você ficou com 40%. Tá bom? Valia de 40%. 40%, você quer saber quantos acertos você teve? São 5 questões, cada uma valendo 1 ponto. Ah, então valia 50. Isso. Ah, não, então tá bom. Tá? Só que você tem que prestar atenção que 50 pontos ele está contando como se fosse um total de 100%. Tá? A porcentagem é feita assim. Então, pensa assim. Entendeu? Não, né? Qualquer dúvida, você me pergunta no privado depois que eu te explico, tá? Então, vamos lá. Ana Laura, já está ativa? Não. Ana Laura sempre está chegando atrasada. Daniel, liga sua câmera. Estou falando a porcentagem da sondagem, tá? Ana Laura, não. Daniel, sua vez, Daniel. Daniel, a primeira atividade de sondagem, vou falar não, enquanto ele não ativar a câmera. Emanuele, vamos lá. Emanuele, a segunda atividade de sondagem, no dia 5, você está com 40%, tá? E essa última, você não conseguiu porcentagem nela. Qualquer dúvida que você tiver, você me procura depois, tá bom? Eu te esclareço. Luísa, 100% nas duas, tá? Tanto a retrasada como a última. Luiz também não está online, então também vou falar. A Mariana, 60% do dia 5, na segunda atividade de sondagem. E nessa última, 40%, tá bom? Mirela, 100% na atividade de sondagem do dia 5, tá? Que foi a segunda atividade de sondagem. E nessa última, do dia 12, você está com 80%. Tá bom? Daniel, só quando você tiver com a câmera ativada, eu falo a sua. Então, ótimo. Vamos lá. Daniel, na atividade de sondagem, que foi a segunda atividade, do dia 5 de junho, você está com 20%. Na última, que foi de sexta-feira, 40%. Tá? Então, vamos lá. Ficou faltando a Ana Laura e o Luiz Estevam. Se eles ficarem ativos aí, eu passo para eles. Meninos, vou deixar a chamada para o final, justamente para você ficar presente na aula até o final, tá? Se você não ficar até o final, você vai com falta na hora que fizer a chamada. Então, participem aí. Peguem o livro de vocês, abram lá na página 59, vamos terminar, se a gente consegue encerrar esse capítulo, né? Começar um livro novo. Enquanto isso, vocês abram aí, eu vou compartilhar minha telinha com vocês. Tá carregando, tá? Isso. Hoje nós estamos com fundos diferentes também. Meninos, então a gente tinha estudado então a reprodução, né, humana e tudo, estágios de desenvolvimento, desde zigoto até o desenvolvimento do
feto até o nascimento do bebê. Agora nós vamos entrar no assunto que vai falar dos métodos contraceptivos. Vocês sabem o que quer dizer esse nome? Métodos contraceptivos? Vocês já sabem, né? Conversem comigo, pode conversar comigo, menino. Nós estamos na aula de ciências. Ninguém quer falar comigo, não? Nem a Alice, que fala comigo sempre. Oi, tia. Oi. Alice, que fala comigo sempre. Daniel, não estou vendo você. Ativa sua câmera. Não vai É que eu tenho achar que que você não ligar tá... o microfone e dar microfonia, que meu pai também. Meu pai tá ali com o Zoom e meu irmão tá ali atrás com o Zoom. Ah, tudo bem. Tem problema então, não. Alguém, então, gostaria... Pode falar. Falei que sempre que puder eu vou responder. Tá bom. Ok. Mirela, Luísa, alguém gostaria de falar alguma coisa? Daniel? Daniel, está acordado? Tá bem? Tá com sono? Tá com o quê? Tá assistindo alguma coisa? Tá com a carinha muito boa aí? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, dos métodos preventivos, né? A reprodução humana, então, é um processo complexo, como a gente viu, né? Ela pode envolver um planejamento familiar, né? Então, ou seja, que seriam as ações, né, que vai auxiliar a ter os filhos, como ações que auxiliam no planejamento da chegada de um bebê, quando ele deve vir ou não. Tudo isso são meios em que o homem, os seres humanos, eles podem se organizarem para se tornarem pais, então. Aqui, então, vai falar, então, quais são os métodos que são utilizados para prevenir uma gravidez indesejada, tá bom? Então, quais que são os métodos, né? Aí a gente chama esses métodos de contraceptivos, métodos anticoncepcionais, tá bom? Então, o planejamento familiar, vou passar a ler para vocês isso aqui, porque eu acho importante, o livro traz isso, né? Então é bom que a gente fale. Ele deve ser uma responsabilidade compartilhada pelo casal, né? Então, é importante que se busque o auxílio de um profissional da saúde para a obtenção de mais informações sobre o método contraceptivo mais adequado para o casal. A respeito disso, também é importante compreender que todos os métodos contraceptivos são possíveis de falha. Isso quer dizer o quê? Nenhum método, né, preventivo ele é 100%. Pode acontecer falhas e acontecer de vir uma gestação, né? Então, a gente tem os preservativos, né? Também conhecidos popularmente aí como as camisinhas, são métodos anticoncepcionais, né? De barreira, né? Aqueles que vão reter, então, o esperma, impedindo, então, que esses espermatozoides eles entrem em contato com o corpo da mulher, tá? E tem aí, né, o preservativo masculino, né, e tem o preservativo feminino, que vai mudar, né, de um para o outro. O material é o mesmo, o que vai mudar é a espessura, tamanho, tá? De um para outro. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma vozinha aí. Não? Ana Laura? Ativa a câmera, Ana Laura. Isso. Ana Laura, você já se situou aí onde a gente está? Livro, página 59, tá? Ok. Então, eles são formados, então, por pessoal, essa questão, né, de como colocar e tudo, eu não acho isso muito relevante, não, para passar para vocês, tá? Mas de tudo tá aí no livro de vocês podem fazer a leitura dele também. O que é importante a gente saber dessa parte? É importante a gente entender que esses métodos, como os preservativos, tanto o feminino como o masculino, né? Eles são métodos para impedir que o espermatozoide entre em contato com o corpo da mulher e então fecunde, tá? Então, justamente, vai permitir aquele processo de fecundação que a gente estudou anteriormente, né? Então, não impede que os espermatozoides se encontrem com os óvulos. Então, isso é a importância de se saber, né, sobre isso. Então, outra coisa que é importante passar para vocês é que preservativos eles devem ser usados de maneira correta, tá? Então, eles são métodos eficientes
para evitar uma gravidez indesejada. E não só isso, né? Também eles são os únicos métodos que previnem infecções sexualmente transmissíveis, como as zísticas, tá? Impedem, então, o contato, né, direto entre os órgãos genitais e troca de secreções, né? Então, os preservativos, eles são recomendados por serem os únicos que também protegem contra esse tipo de infecções sexualmente transmissíveis, tá? E aí a gente vai entrar aqui em alguns tipos, né? Então, a gente viu lá os preservativos e agora a gente vai ver outros modelos, tá bom? De anticonceptivos aí, contraceptivos, na verdade. A gente tem o diafragma e o espermicida, né? O que seria isso? É uma capa de borracha ou silicone com anel, né? Isso aqui é tipo um tampão, tá? Ele também ele bloqueia a entrada dos espermatozoides no útero. Isso aqui é já usado pela mulher, tá, meninas? Não pelo homem, tá? E isso aqui é justamente para impedir que haja, então, a fecundação também, tá? Então, ele deve ser colocado, né? Ele deve ser colocado antes do ato sexual e retirado após 6 horas, tá? Justamente o período em que a pessoa tem certeza que não corre risco de fecundar, tá? Então, para comprar um método desse, é preciso, então, consultar um profissional, tá, de saúde e que ele indique o tamanho adequado para cada mulher utilizar, tá bom? O que é muito comum, né, nesse método de diafragma? Ele é utilizado, né, junto com os espermicidas, ou seja, materiais, né, que em forma de pomada, que vão mobilizar, né, e vai destruir os espermatozoides, né? Para que isso? Para aumentar a eficácia. Então, aonde aqui tem um exemplo, né, de um esqueminha de como que é utilizado esse diafragma. Então, vocês podem ver que ele fica bem lá, ó, no colo do útero, justamente para impedir que entrem os espermatozoides dentro do útero, tá bom? Então, ele é utilizado dessa forma, tá, menino? E aí tem o DIU. O DIU é um dos mais conhecidos, assim como os preservativos. Vocês já ouviram falar no DIU? Já ouviram alguém falando, algum adulto falando, alguma mãe de vocês falando? O DIU, ele é um aparelhinho de silicone, aqui tem uma imagem, vou mostrar para vocês, tá? Dessa forma aqui. Ele também é utilizado bem aqui, ó. Ele é colocado bem aqui no útero, tá? E ele vai impedir, então, também a entrada de espermatozoides, tá bom? Então, ele impede que seja fecundado. Então, há DIUs que contém hormônio, né, que vai atuar alterando algumas características do útero e afetando a viabilidade e mobilidade dos espermatozoides. Existem 2 tipos de DIU, é o de cobre e o de silicone, tá? E aí a gente tem aqueles métodos anticoncepcionais hormonais, são aquelas pílulas anticoncepcionais que se tomam, né? Injeções anticoncepcionais, tá? E aí a gente tem aqueles também, anel, que se utiliza também, adesivo, tá? Esse adesivo é colocado sobre a pele. E aí tem o implante subcutâneo, né? Ele é introduzido por debaixo da pele, por um aplicador descartável. Esses aqui, o adesivo e o subcutâneo, eles são utilizados na pele mesmo. Tem pessoas que colocam até no braço. Já o anel intravaginal já é colocado na vagina mesmo, tá bom? E as injeções anticoncepcionais, elas são tomadas como injeções normais mesmo, tá? Não tem nenhum lugar específico para aplicação, não, tá bom? Então, todos esses métodos, é importante passar para vocês, o livro traz isso, são métodos que só podem ser utilizados com orientação médica, jamais sem orientação médica. Então, é muito importante o profissional da saúde, tá? Para relatar sempre como o corpo está se comportando, esse tipo
esse tipo de contraceptivos e qual é o tipo que o profissional de saúde vai indicar, de acordo de pessoa para pessoa, tá bom? Então é importante isso, tá? E aí, gente, tem algumas outras, alguns métodos contraceptivos que são os procedimentos cirúrgicos. No caso da mulher, né, é feita então a ligadura das tubas uterinas, né, é chamado de laqueadura, é uma cirurgia que vai cortar as tubas uterinas. Então, elas são cortadas e fechadas. Isso aí para impedir, né, que os espermatozoides entram no canal das tubas uterinas e encontrem com o óvulo para ser fecundado. Isso é para as mulheres. E para os homens, tem a cirurgia chamada de vasectomia. É uma cirurgia simples, né? Os homens que fazem esse procedimento nem ficam de repouso, podem voltar a trabalhar no outro dia mesmo. Então, eles têm, então, os ductos impedindo, então, que os espermatozoides, né, não cheguem ao esperma. Então, nesse caso aqui, são 2 tipos de cirurgias que podem ser feitas, tá bom? No mais, né, é isso sobre essa parte. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Métodos contraceptivos? Alguém tem alguma dúvida ou alguma curiosidade que gostaria de perguntar ou que tinha na mente e falou, não, vou esperar a aula chegar, vou perguntar para a tia. Alguém tem? Não. Não? Tudo tranquilo? Então, sobre esse assunto, né, sobre esse assunto dos métodos contraceptivos, tem essas questões aqui para você para responder. Eu vou passar para vocês fazerem, tá? Da página 62. E aí, meninos, vamos comigo na página, continuando aqui, ó, página 62 e 63, porque é até a questão 22. Na página 63, vamos falar então de algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Por isso a importância de ser cuidadoso com o corpo, com o organismo, principalmente nessa questão sexual, tá? A falta de cuidado pode provocar algumas doenças sérias e gravíssimas. E aqui o livro traz algumas que a gente vai ver agora, tá bom? Então, olha, a terminologia das infecções sexualmente transmissíveis, que são os VIST, né, passou a ser adotada pelo Ministério da Saúde em substituição às doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Quer dizer a mesma coisa, tá? DSTs e infecções, mesma coisa. Por destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais de sintomas, ou seja, mesmo sem desenvolver a doença em si. São pessoas que podem ter a infecção no organismo, mas não tem sintoma nenhum e não sabe que tem e acaba passando para outra pessoa, tá bom? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, que são as IST, são aquelas transmitidas principalmente pelo contato sexual. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora não. Não, você estava tá. falando, parece que o áudio não saiu, tia. Mas agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então vamos voltar aqui. Então, as infecções, né, sexualmente transmissíveis podem até marcar essa parte, tá? São aquelas que são, essa parte aqui de cima, parágrafo anterior, são aquelas que são transmitidas, né, pelo contato sexual, tem aí a troca de secreções, são causadas por diferentes agentes patogênicos. Quais que são esses agentes? Pode marcar essa parte também. Vírus, bactérias e outros, tá? O único método contraceptivo capaz de prevenir essas infecções é o preservativo, viu? Então, é o uso de preservativo mesmo. Nenhum daqueles outros que a gente viu, nem o DIU, nem aquele tampão, né, que fala ali, não, nenhum desses vai prevenir as infecções, e sim o preservativo que previne, tá?
Então, continuando, né? Tanto o feminino como o masculino. Então, tanto o feminino como o masculino vai prevenir tipos de infecção. Isso porque ele barra, né, o esperma, impede o contato entre as secreções genitais, tá? E é muito importante o uso desse método contraceptivo em todas as relações sexuais, pois muitas, né, infecções, elas podem ser transmitidas por pacientes assintomáticos. Pessoal, isso aqui é principalmente, sabe, quando acontece em casais que não são casados. São aqueles casais que simplesmente namoram e acham que pode ter, e no namoro tem relações sexuais. Isso aqui tem que cuidar, tá? Por isso, é importante o planejamento, né? Em tudo na vida, principalmente nessa questão sexual, tá? Então, jovens demais namora cedo e não namora esperando o tempo do corpo, o tempo determinado, e acaba vindo em gravidez indesejada, acaba adquirindo, né, doenças do namorado em si. Não, tudo tem que ser planejado e esperado. Por isso, a vida sexual é aconselhado que ela comece dentro de um casamento, tá? No meio de um casal casado, tá bom? Aí, ó, ao suspeitar, então, do contágio, né, com essas infecções, após ter mantido relações sexuais desprotegidas com uma pessoa, principalmente se for positivamente ou possivelmente contaminada, é preciso procurar um profissional da saúde. Então, os homens podem se consultar com o urologista, como eu já falei para vocês, as mulheres com o ginecologista, tá? Então, esses profissionais, eles vão pedir exames necessários para diagnosticar se a pessoa está infectada ou não. Se caso seja confirmada alguma infecção, então ele vai indicar o tratamento que deve ser tomado. E essa medida é essencial para interromper a cadeia de transmissão de infecções. Então, existem diversas infecções sexualmente transmissíveis, né? E aqui o livro vai trazer agora, nós vamos entrar nas principais delas e as mais comuns de se contraírem aí, né? De pegar de alguém. Aí vem a gonorreia, é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, tá? Quais são os principais sintomas? Dor ou a dor ao urinar, corrimento amarelado, claro ou durante, né, a relação sexual. A gonorreia ela é uma das causas mais comuns da infertilidade feminina no mundo e está entre as mais antigas doenças humanas conhecidas. Seu tratamento se dá pela administração de antibióticos. Aqui é uma imagem, tá? De microscópio do vírus, como que é, tá? A doença. Continuando aqui, aí tem outra, né? A clamídia, né? É causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Apresenta sintomas semelhantes da gonorreia, né? Como corrimento e dor ao urinar. Mulheres com clamídia podem ter as tubas uterinas e úteros afetados. São contraídas, né, durante a gestação, pode provocar parto prematuro, esterilidade. Então, o tratamento também é pela administração de antibióticos, tá? Aí tem a sífilis. A sífilis é uma doença que é causada também por uma bactéria chamada de Treponema pallidum. O sintoma dela é uma lesão, né, no órgão genital externo com a base endurecida, né, que é conhecida como cancro duro. Pode apresentar vários sintomas diferentes em vários estágios dela. Sem o tratamento, o que ela pode causar? Manchas pelo corpo, queda de cabelo, cegueira, além de afetar outras partes do corpo, como o sistema nervoso, com consequências muito graves, tá vendo? Então, tudo isso é perigosíssimo, né? A sífilis também, ela pode ser transmitida da mãe para o filho, caso a mulher esteja grávida, né? Através da placenta ou no parto, e por transfusão de sangue. Então, o tratamento é se dá pela administração de antibióticos. Na Idade Média, a sífilis se espalhou rapidamente pelo mundo, matando milhares de pessoas. Hoje em dia, essa infecção encontra-se mais controlada pela disponibilidade de tratamento, né?
E ainda assim, até hoje, apesar de todo o tratamento que se tem, ainda existe muito casos dessa doença, tá? Aqui, ó, outra coisa, né? A herpes genital. É uma doença que é causada pelo herpes vírus, né? Simples, que é do tipo 2, HSV. Quais são os sintomas, né? É o ardor, coceira na região genital, além do aparecimento de pequenas bolhas que se transformam em feridas. Além da transmissão, né, por via sexual, ela pode passar também da mãe para o filho durante o parto. O tratamento dela também é pela administração de medicamentos, né, antivirais específicos. E quando o corpo ela apresenta uma queda de imunidade, a infecção ela pode retornar. Então é uma coisa que tem que ser quem já adquiriu, quem já teve esse tipo de doença, tem que estar cuidando sempre. E tem a herpes labial, né, que é aquela herpes zoster, que são doenças diferentes da herpes genital, né? Mas são classificadas também como infecções, tá? Sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por outros vírus, né? Da família da herpes, que é aquela ferida que dá ao redor dos lábios, assim, e é uma ferida que nunca cura, pelo contrário, continua ali ferida. É diferente de um machucadinho, de uma afta, é uma ferida mesmo, tá? Parecida ainda com uma espiazinha, tá? Ela é esse tipo de doença. E aí a gente tem o HPV. HPV, ele é um tipo de câncer do colo uterino, né? Principalmente manifesta assim nas mulheres, não nos homens. Os homens são portadores do vírus, mas não desenvolvem neles, desenvolvem nas mulheres. E é uma das doenças sexualmente transmissíveis que foi descoberta há pouco tempo, né, em relação às outras. O HPV é uma doença sexualmente transmissível justamente por pessoas que têm mais de um parceiro, viu? Então, essas doenças todas que eu estou falando para vocês ocorrem com pessoas. Quem é que pode pegar, tia? Justamente aquelas pessoas que não têm um parceiro só. Aquelas que têm mais de um parceiro, tá bom? Ou seja, têm relações sexuais com mais de uma pessoa. Todas essas pessoas desse grupo, assim, têm essa possibilidade de pegar esses tipos de doenças aí, tá? Em geral, a infecção causada pelo papilomavírus humano, que é o nome dele, né, o HPV, não causa sintomas por meses ou até por anos, mas após certo período pode causar lesões, que são verrugas na região genital ou no ânus. Isso ocorre principalmente quando a imunidade também ela cai um pouco. Vai depender do tipo de vírus, tá? Que pode dar origem ao câncer, principalmente no colo do útero. O tratamento vai consistir na destruição das lesões, ou seja, um tratamento mais agressivo. Então, o uso de preservativo é muito importante, ela vai formar a prevenção desse tipo de infecção sexualmente transmissível, porém ela não vai impedir totalmente a infecção, pois muitas vezes essas lesões se encontram em regiões não protegidas pelos preservativos. Assim, a vacinação é o método mais eficaz da prevenção de infecção pelo HPV. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele distribuiu uma vacina gratuita para as meninas de 9 a 14 anos de idade, para os meninos de 11 a 14 anos, pessoas com HIV e pessoas transplantadas com 9 a 26 anos, né? E aí tem o Papa Nicolau, que é um exame utilizado, né, nas mulheres sexualmente ativas, né, que possibilita identificar, né, as lesões resultantes dessa tipo de infecção. Então, vai permitir o tratamento e identificar qual é o estágio inicial. Aqui tem uma fotinha, né, eletrônica desse tipo de doença, né, do papilomavírus humano, aqui, né, forma uma verruga quase que nesse modelinho aqui. E nesse caso, a HPV, o que pode controlar é a vacinação, tá? Para meninas de 9 a 13 anos de idade, meninos 11 a 14, tá bom? E aí a gente praticamente quase concluindo o capítulo, vamos falar da AIDS, né? A AIDS ela é causada por um vírus, né?
que atua na imunodeficiência humana, né? Ele vai atacar o quê? O sistema de defesa do corpo humano, muito especificadamente os linfócitos, ou seja, é na linfa que está todo o nosso mecanismo de defesa e imunidade. Esse vírus ataca essa região. Então, essas células, elas coordenam, né, a defesa do organismo, como eu falei para vocês. Vai nos proteger contra o quê? Contra vírus, bactérias e fungos. As atua justamente na linfa, nos linfócitos. Então, o organismo da pessoa infectada, ao manifestar essa doença, ele vai se tornar vulnerável, porque ele não vai conseguir bater os agentes causadores dessa doença, como as doenças oportunistas. Então, que se desenvolvem em organismos mais fragilizados ou com pouca imunidade. Então, o indivíduo pode contrair, né, hepatite, pneumonia, tuberculose, entre outras doenças, né? Sem que o corpo dele vai conseguir debater contra esses vírus. O nosso organismo, ele funciona assim. Nosso sistema imunológico, ele funciona como uma chave fechadora. Como é que é? Tudo aquilo que é bom para o nosso corpo abre para que entra para a célula. Tudo aquilo que é ruim, ele fecha para que não entra. Então, o sistema imunológico que está lá na nossa linfa, ele faz isso. Ele fecha quando ele vê uma bactéria, um vírus ou qualquer coisa que pode fazer com que a gente fique doente. Aí ele fecha e impede de entrar dentro da célula e provocar doença. Uma pessoa com AIDS não consegue fazer isso. Tudo que chega no organismo dela vai entrar para a célula. Por isso, resultam na morte da maioria dessas pessoas. Uma morte prematura, porque o próprio corpo, por mais que haja, tente controlar, dependendo da intensidade do vírus, ele não consegue combater essas bactérias que a gente é exposto no nosso dia a dia, tá? Mas hoje tem tratamento, tá? Então, tem tratamento, pessoas com essas doenças vivem ainda por muitos anos, tá? Então, elas tem pessoas infectadas com o vírus do HIV que não vai desenvolver a doença, a AIDS, né? Mas nem apresentar nenhum tipo de sintomas por muitos anos, tá? Mas elas podem transmitir para os seus parceiros, né, sexuais, caso não utilizem nenhum tipo de preservativo. A transmissão, né, do HIV também pode acontecer da mãe contaminada passar para o filho durante a gestação, né, no parto e na amamentação, tá? Ou transfusão de sangue, né, sangue contaminado pelo compartilhamento de seringas ou outros instrumentos perfuradores ou cortantes contaminados. A falta de informação causa a falta de informação causa diversos, né, mitos relacionados à transmissão do vírus HIV, por exemplo, o que resulta na discriminação das pessoas contaminadas por esse vírus. Então, é importante destacar que não se pega o vírus por relação sexual com o uso de preservativo, beijo, contato com suor ou lágrima, picada de inseto, aperto de mão, compartilhamento de talheres ou copos, piscina, banheiro ou entre outros, tá? Não, isso aqui não contamina, né? O tratamento é feito com a administração de medicamentos contra o vírus, que dificulta a sua multiplicação nas células de defesa do organismo, evitando a sua destruição, ou seja, destruição das células de defesa. Os medicamentos surgiram na década de 80 e vêm sendo aprimorados desde então. Então, eles contribuem para melhorar a qualidade da vida dessas pessoas, né? Além de ampliar o tempo de vida delas. Todas as pessoas contaminadas com esse vírus podem receber os medicamentos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tá bom? E aqui, meninos, ó, tem mais essa atividadezinha aqui, ó, para vocês fazerem. Eu vou deixar só essa página, 67, tá? Vocês fazerem junto com a outra. E assim a gente finaliza esse livro. Na próxima aula a gente já começa com o livro 2, tá bom? Vocês têm alguma pergunta sobre esse conteúdo? Não, né? Deixa eu fazer a chamada rapidinho e liberar vocês também. Peraí. Vamos lá.
Alice está presente, Ana Laura presente, Daniel presente, Emanuele presente, Luísa presente, Luiz não assistiu hoje, Mariana presente e Mirella presente. Então tá bom, meninos. A gente se encontra amanhã, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tia, é só pra fazer a página 68? Não, é pra fazer a página 68, tia? Ou é só Não. 67? Só 67, 68 precisa não, tá? Precisam fazer a 62 e 63 e 67, tá bom? 62, 63 e 67, tá? Então tá bom. Beijinho pra vocês, até amanhã, tá? A gente se encontra amanhã. Qualquer dúvida, tá. Tchau, tchau.